E agora a gente segue o programa com uma história. Presta atenção, você que é pai, você que é mãe, principalmente você pode ser avô e avó também, tio, tia, quem tem adolescente na família. Presta atenção. Um homem de 22 anos mantinha um relacionamento pela rede social com uma adolescente de 15. O criminoso mandava a menina enviar vídeos sensuais e ainda incentivava a garota a se cortar. Olha isso, um verdadeiro horror. O pai dessa moça contou que ela começou a ficar muito estranha, muito grudada no celular e aí desconfiou. O que ele fez? Ele fez a atitude correta, tomou o aparelho. Vem cá, me dá aquele celular. A menina, o que ela fez, gente? Adolescente, né? Acaba trapaceando aí, tapeando. O que ela fez? Começou a usar o celular da avó. Muito desconfiado, o pai, muito esperto, gente, muito atento. Esse pai procurou a polícia. E aí o suspeito foi encontrado e preso. Agora a Polícia Civil investiga se ele também fez isso com outras menores, né? Outros menores em geral. A adolescente precisou ser internada em uma instituição psiquiátrica. Esse caso aconteceu aqui, em Vitória. E a gente vai ouvir agora a fala da delegada, né? O que o suspeito disse durante o depoimento. Ou que ele recebia esse tipo de material pornográfico e com conteúdo de automutilação da adolescente, porém, em sua defesa, ele alegou que fazia os pedidos em forma de brincadeira. Ele alegou que encontra-se numa fase de depressão, que ele está procurando emprego durante um tempo na área dele e não consegue, então falou que passa grande parte do tempo no quarto dele se comunicando com pessoas pelas redes sociais e daí vem a preocupação da gente querer investigar para descobrir se ele praticava esse tipo de crime em face também de outras adolescentes, de outras pessoas. E por isso que enviamos também os objetos para a perícia criminal com o objetivo de angariar esse tipo de prova técnica. O caso é assustador. Então, para falar da segurança dos nossos filhos aqui na internet, como que a gente pode protegê-los e evitar qualquer risco, a gente recebe aqui no nosso estúdio, participa com a gente, Gisélia Freitas, psicóloga, super parceira da gente. Obrigada, Gi, pela sua participação, viu? Boa tarde. A gente também recebe aqui a Lorena Boechat, que ela tem um filho adolescente, inclusive está até... Sem celular. Está sem celular, né? Justamente porque usa demais, Lorena? Usando muito, já excessivo, perdeu a noção, a gente tem que arrancar. Ou seja, uma mãe que está fiscalizando, está atenta. Muito. E aí você vê um caso como esse, qual é o sentimento que isso te traz? Eu já peguei uma pessoa pedindo uma foto íntima dele, bloqueei. E vai analisando, vai pesquisando, não só também um rapaz de um joguinho do Free Fire, não lembro qual, ele virou e pedindo dinheiro para dar uma certa parte do joguinho, só que aí a gente já imagina, criança não tem dinheiro, o que ele vai pedir em troca? Então, eu fiquei, está confiscado por enquanto o telefone dele. Lorena agiu certo com o filho? Está agindo certo, Gisélia? Com certeza. Boa tarde, gente. Limites, né? Acompanhar e colocar limites. E é uma idade muito complicada, né? Essa idade aí da adolescência que saiu dessa dependência, né? Está querendo sair dessa dependência, ser independente ainda, mas muito imaturo. E se envolve e se relaciona, porque é um momento que está saindo da ligação com os pais e querendo se conectar a grupos, a pessoas, né? A fatos. E esse controle, ele tem que ser no dia a dia, né? Então, eu vejo aí crianças com 10 anos, 12 anos, que já têm redes sociais. Esse caso que você está apontando é muito sério. Então, que horas? Tem maturidade para ter redes sociais? Tem controle, né? Tem a senha? Vê com frequência, né? E se pegar alguma coisa fora do que é combinado, do limite, realmente tem que ter uma consequência, porque senão esse comportamento, Roberta, ele vai continuar, porque senão não tem um corte nisso, né? E a gente está falando de saúde. Olha o que aconteceu com essa menina de 15 anos, né? A gente está falando do que mais pode acontecer. Hoje tudo é possível. E o mundo conectado hoje, que está todo mundo se envolvendo, está todo mundo participativo, se os pais não ficarem atentos e não ficarem realmente no pé, né, dessas crianças, as coisas podem piorar. O pai, gente, ele começou a perceber
que a filha teve uma mudança drástica no comportamento. Sim. E aí a primeira atitude, né, gente, não é bobo, pai, não é bobo, né? A gente já foi adolescente um dia, a primeira atitude foi o quê? Ó, dá aqui o celular. Quais são os principais sinais que a gente pode observar nos nossos filhos que trazem essa associação de que algo está acontecendo aqui, Gisélia? Eu tenho uma filha de 13 anos, né? Também mega conectada, com a maioria, redes sociais, amigos, grupos de WhatsApp. E a gente percebe de forma clara nessas mudanças, primeiro, a continuação. Crianças também... Eles também vêem TV, socializam, querem jogar, querem brincar, querem passear, querem ir para shopping. Começa a perder o interesse em interesses que eles tinham antes, em hobbies que eles tinham. Muda, porque começa a ficar muito conectado a outras práticas pela internet. Então, tem que ver o que aconteceu, de repente, que virou a chavinha e mudou completamente. Perdeu o interesse em coisas que tinham, que eram hábitos, né? E, de repente, só quer ficar conectado. Isso é um sinal, né? Perdeu esse interesse. Outro também, fica muito desconfiado, quando você chega perto ele fica nervoso, né? Então você está do lado do seu filho, está mexendo no telefone, ok, agora ele se esconde para conversar? Está se escondendo, está ficando trancado no quarto, pede para você bater, pede para você avisar o que está acontecendo, né? E um outro sinal importante também é quando você vê ações, atitudes diferentes. Exemplo, minha filha começou a querer mudar o tom de cabelo, brincando sobre cabelo, e vi que estava participando de um grupo lá que estavam falando de cabelo. Então começou a ficar incomodada. São coisas que parecem besteira, mas elas se envolvem tanto nesse mundo virtual e no que está sendo conversado, a gente tem que saber, tem que acompanhar. Então muda o comportamento até de gostos, né? Com aparência, né? Começa a ficar mais sensível a algumas coisas. Tem que ver o que ela está vendo, o que ela está escutando, o que está sendo dialogado, o que está sendo falado nessa conexão que ela tem, né? Esse grupo de amigos, ou o que ela está vendo. Às vezes não é nem, Roberta, contato com outras pessoas. Às vezes você tem um mundo da internet que é muito aberto, pode ser vídeos, né? Vídeos que também deturpam, desorientam, impróprio para a idade. Você me fez lembrar que uma vez a gente recebeu a participação de uma mãe que ela relatou que a filha antes era toda alegre, usava roupas super coloridas, e aí por conta de uma conversa, né, nas redes sociais, uma conversa frequente, ela começou a perceber que a filha começou a andar só com roupa preta, começou a se trancar mais em casa, não pelo fato da cor da roupa, mas pelo fato da mudança de comportamento da filha, que antes era uma pessoa super colorida e aí começou a ter uma pegada mais... A mãe, né, a mãe que falou isso na época, eu lembro, uma pegada mais gótica, ela começou a ver a filha com uma mudança mesmo de personalidade. Eu vou agora conversar pela internet com o André Cavati, gente. O André, ele é especialista em segurança na internet, ele vai fazer um alerta agora para os pais. Tá, ok, beleza, o Espírito Santo está aí dando recado, eu preciso monitorar. Existem ferramentas, André, que a gente consegue, aplicativos, baixar com segurança para garantir, né, que os nossos filhos não estejam ali simplesmente assim, se achando livres nesse mundo da internet? Boa tarde. Boa tarde, né? Boa tarde a todos que estão assistindo aí também. Existem sim ferramentas hoje, com a evolução da tecnologia, a gente sabe também que certas aplicações elas começam a ficar nocivas também, né? Hoje você encontra em uma infinitividade de aplicações e propagandas, né, que nem sempre, muitas vezes, entregam o que é prometido, né? Então é muito importante, né, buscar uma orientação, às vezes, de um profissional mesmo na área de tecnologia, ou se você tiver conhecimento também, através dos aparelhos como o Android e um iPhone também, que é o sistema iOS, você também consegue fazer também alguns ajustes no sistema para poder você ter um controle maior. No iPhone em si, geralmente você tem um aplicativo lá chamado Amigos, tem como você adicionar membros da família, né? Então você consegue adicionar membros da família e também ter um certo controle, assim como também no Android. Diretamente no sistema operacional do Android também tem a opção de você fazer a configuração do aplicativo para o seu filho, né? Como é que é o nome desse aplicativo? Só reforçando mais uma vez, Amigos? Amigos do iPhone, ou no caso do iPhone, você tem no próprio iCloud, você tem a opção de adicionar membros da família. E lá, cada sistema operacional ele tem sua função também para o seu filho, onde você vai ter o controle maior
até de horário do que você pode estar liberando o seu aparelho, né? Cada sistema operacional ele tem já nativo alguns ajustes já que vem de fábrica, né? Por causa da evolução da tecnologia que tem tido em si também. Mas também existem alguns aplicativos. Eu já volto a falar com você, que eu quero saber, inclusive, André, como que esses criminosos, qual é o principal alvo deles, como que eles buscam uma possível vítima. Já volto a falar com você, já vai analisando aí essa resposta, porque enquanto isso eu vi que a Lorena estava falando aqui desse aplicativo. Você baixou? Tenho. Você tem esse aplicativo? Eu posso pegar meu celular e mostrar. Não, tranquilo. Mas tem esse aplicativo, funciona, só que vai evoluindo, a gente vai buscando mais alguns aplicativos, mas esse que ele falou eu já uso, já bloqueio muita coisa. E funciona? Assim, ajuda mesmo, de fato, a monitorar o que o seu filho está fazendo? Ajuda, mas dá para melhorar. Eu estou buscando novos. Você está buscando novos? Para bloquear mais um pouquinho. Mas outra coisa rapidinho importante é a questão que meu filho, ele conversa muito comigo, entra muitos amiguinhos nos jogos, né, novos. E aí que é o meu medo. Eu converso com ele, não acredita na imagem que você está visualizando. Por quê? Hoje a inteligência artificial faz um vídeo de uma pessoa que não é a pessoa. Então eu falei, pode ser que você está vendo uma menina e não é essa menina, um rapaz. Aí eu entro na internet e mostro, olha, tá vendo aqui? Isso é um fake news. Então isso é importante, porque às vezes ele acha que está falando com uma menina da idade dele e não é. Um senhor, só que usando a inteligência artificial, que às vezes não é favorável. E é essa estratégia mesmo que eles usam para se aproximar, né, Gisele? É, sim, principalmente jogos, né? Eu tenho uma filha de 13 anos e ela está o tempo todo conectada com jogos e conversa, dá para escutar as vozes, eles falam o tempo todo, se jogam, né? E o jogo é muito lúdico, é uma porta de entrada muito atrativa, porque você está brincando. Né? Pega a criança no momento mais frágil, pega o adolescente no momento que ela está mais ali compartilhando, né? É uma brincadeira, é só um jogo. E começa com brincadeira e depois pede o telefone, vai pelo WhatsApp. Então tem que ver tudo, os pais têm que investigar tudo, até os jogos. Agora, Gisélia, uma dúvida. Como fazer com que os nossos filhos tragam para a gente essa verdade? Se algo estiver acontecendo ali, de imediato, imagino eu, que eles não vão trazer. Talvez quando as coisas ficarem um pouco mais perigosas, como estimulá-los a contar para a gente antes que o pior aconteça? O principal é sempre estimular o diálogo, né? A base de tudo ali, o pilar principal é o diálogo, né? A abertura, conversar, como ela colocou, orientar, mostrar, deixar aberto. Mas um segundo pilar também importante é o vigiar, é a auditoria mesmo, é ir lá, pegar, olhar. Não tem idade para ficar solto na internet, e isso é grave. Filho sozinho no quarto, na internet... Não, tem que saber o que está fazendo, né? Fica parecendo, ai, que mãe chata, eu quero ser uma mãe legal, às vezes eu não quero ser uma mãe chata. Lá em casa eu falo, vem pra sala, nada de ficar sozinho no quarto, não. Todos meus amigos estão fazendo, porque virou costume e a gente está entrando numa fase que é tão preocupante, Robertinha, porque virou comum, ficou normal o filho ficar na internet, não está me dando trabalho, está lá quietinho, tá bonzinho. É essa hora que tem que ser vigiado. Por que está tão quietinho? Gente, chegou um comentário muito forte aqui. É claro que a gente não vai identificar essa telespectadora, mas ela diz: Roberta, boa tarde. Essa semana, a minha sobrinha de 13 anos cortou os braços. Tentamos conversar com ela, ela não falou nada, só chora. A mãe dela tomou o celular e aí foi até a escola para saber o que está acontecendo, né? Até agora não descobrimos o motivo. E agora a gente precisa ficar de olho o tempo todo nela. Gisele, quando chega num ponto como esse, o que é essa adolescente, o que a adolescente da reportagem que a gente mostrou e muitos outros que estão acompanhando agora o programa, o que eles precisam? Então, são vários casos, né? E essa pessoa ela pode estar tendo vários sofrimentos nessa passagem, né? Saindo da infantilidade, entrando numa fase adulta. Esse processo de transição é muito delicado, questões hormonais, inseguranças psicológicas, inseguranças sociais. Então, tem que fazer essa... E o acesso às redes sociais e esse contato com o que a gente não sabe o que é, pode piorar ainda esse quadro. Se a pessoa, criança, adolescente, já tem uma predisposição depressiva, né? Já tem uma crise de ansiedade e ela tem contato ainda com esses tipos de estímulos negativos, piora mais ainda, né? Então, por isso que
crianças, adolescentes que já têm uma tendência depressiva, você tem que controlar mais ainda, porque a gente acha que ela está bem, né, navegando na internet, que é uma forma, mas às vezes não. E então agora, presta atenção, Lorena, que a gente vai ver o alerta que a Polícia Civil deixou para os pais. A prisão do rapaz é muito importante, mas aqui o alerta mais significativo é justamente isso, para que os pais observem os comportamentos. Se os filhos começam a ficarem muito isolados, se começam a apresentar feridas pelo corpo, tudo isso tem que ser analisado. Hoje a DPCA, ela mantém um sistema de escuta, nós temos lá psicólogos e assistentes sociais que podem ouvir os pais e ajudá-los e também identificar esses problemas. Então, é um alerta aqui que eu faço para todos os pais, para que fiquem atentos, para que não percam os seus filhos. Deixa eu voltar a falar então agora com o André Cavati, que é especialista em internet. André, como que esses criminosos escolhem uma possível vítima? Olha, hoje, né, o método mais fácil é através das redes sociais, né? Então, tem um exemplo muito fácil de a gente pegar aí, né, simples, hoje é o seguinte, você olha pelos grandes empresários como Elon Musk, Bill Gates, esses grandes empresários, eles não deixam os filhos deles ter acesso a redes sociais, assim, antes de uma certa idade, entendeu? Depois dos 13, 14 anos, que eles deixam, né, os filhos deles ter acesso a esse tipo de redes sociais. Mesmo, às vezes, o dono do Facebook, até assim, o Mark Zuckerberg, ele não deixa os filhos deles ter acesso a esse tipo de redes sociais. Então, hoje, quanto mais informação... A nossa ligação com o André travou, mas ele falou algo muito importante. Eu já li também a respeito dessa informação. Nem mesmo quem lida diariamente, os grandes empresários com internet, os criadores de redes sociais, permitem com que os filhos pequenos, né, na idade ali, na primeira infância, usem o celular, a internet. Não é isso, André? Isso aí. Eles tentam evitar o máximo possível. E, na maioria das vezes, né, o hacker, né, o criminoso, ele faz o seguinte, ele pega as informações da pessoa e vai entrando em contato. Às vezes se passa por um parente ou até se passa por um amigo que está lá sempre ajudando no jogo, sempre criando aquele elo de confiança, né, e a pessoa, como a psicóloga falou aí, né, às vezes acontece de a pessoa... a criança está se sentindo muito eufórica, feliz por ter aquela amizade, cria um elo de confiança e aí começa a obter informações através de conversas, né? Perfeito. Obrigada, viu, André, pela sua participação com a gente aqui no Fala Espírito Santo, fazendo esse alerta, viu? Uma boa tarde para você. Obrigada também, Gisélia, por esse bate-papo tão importante, né, gente, para a família. E você, Lorena, sai daqui ainda mais tranquila e firme, né, nessa sua decisão de... Enquanto for necessário, o tempo que for, do seu filho ficar sem celular, vai ficar, Com certeza, Roberta. Tá certo. Obrigada, Lô. Obrigada. Um beijo.